Bem-vindo ao canal Libertário Cristão. No vídeo de hoje vou falar sobre a relação entre o cristão e o mundo, segundo a perspectiva marcionita. Sabemos que os judeus esperavam pelo Messias, que iria estabelecer uma espécie de governo mundial sob a religião judaica. Os profetas judeus vinham anunciando a vinda do Messias, mas quem veio no lugar dele foi Jesus Cristo, frustrando os judeus e anulando as profecias judaicas. O Messias judeu deveria estabelecer o reino de Jeová na terra, mas Jesus anunciou o reino de Deus nos céus. Ao contrário de Jeová, que prometia aniquilar os inimigos dos judeus, Jesus disse que os seus discípulos seriam perseguidos em toda a terra. Jesus sabia que o seu evangelho não seria aceito pelos homens e até mesmo profetizou a sua própria morte. Devemos entender a crucificação de Cristo como uma ação tomada pelos fariseus, isto é, os doutores da lei, que fizeram isso com a intenção de silenciá-lo. Eles crucificaram Jesus porque não aceitaram o evangelho da graça. E mesmo vendo os milagres que o Filho de Deus havia feito na terra, quiseram matá-lo. Ao meu ver, os fariseus representam o mundo e Jesus representa o Evangelho. O mundo não pôde suportar o Evangelho e vice-versa, pois ambos se anulam mutuamente. Jesus disse, abre aspas, nenhum criado pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará ao outro, ou ele se apegará a um e desprezará ao outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Evangelho do Senhor, capítulo 13 e versículo 1. Mamon é uma palavra do aramaico que significa dinheiro. Os fariseus eram amantes do dinheiro, como as próprias escrituras revelam, e tiveram que escolher entre Deus, personificado em Cristo Jesus, ou Mamon, que é o que governa o mundo material. A escolha por crucificar Cristo mostra que eles rejeitaram o próprio Deus, e Cristo se deixou crucificar para que a dicotomia entre o mundo e o Evangelho se consolidasse. Como o apóstolo Paulo disse, abre aspas, porque o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas, capítulo 6 e versículo 14. Isto significa que a cruz de Cristo anula o mundo, o qual, por sua vez, rejeita a cruz de Cristo. É como a tentativa de misturar água e óleo. Os dois não se misturam, assim como as coisas de Deus não coexistem com as coisas mundanas. O sentido que se atribui atualmente às coisas mundanas não é o mesmo que é atribuído pelos espiritualistas. Não se trata de rejeitar o mundo apenas na aparência, porque o que realmente importa é o interior da pessoa. Jesus disse, abre aspas, agora vós, fariseus, limpam por fora a xícara e o prato, mas seu interior está cheio de extorsão e maldade. Evangelho do Senhor, capítulo 8 e versículo 6. É necessário, portanto, uma reforma interior, que só se dá através da semeadura no Espírito, conforme Paulo ensina em Gálatas, capítulo 6 e versículo 8. O cristão, portanto, deve estar pronto para sofrer rejeição e perseguição enquanto ainda está no mundo, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Os mundanos buscam as coisas da carne e os espirituais buscam as coisas de cima. A pregação do Evangelho pode ser a luz que ilumina os que estão nas trevas e os resgata. Porém, também pode significar a luz que incomoda a vista daqueles que estão por muito tempo em trevas, os quais farão de tudo para apagá-la. Paulo escreve, abre aspas,
porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque estas coisas se opõem. Gálatas capítulo 5 e versículo 17. A carne e o espírito são duas coisas antagônicas, e os cristãos primitivos sabiam disto. O mundo no qual vivemos, querendo ou não, é a criação de Jeová e é puramente material. Adão, que foi feito do pó da terra, é alma vivente, porém não é espírito vivificante. Adão é carne e não espírito. Quem trouxe a consciência do espírito à terra foi Cristo, como se fosse a luz que resplandeceu nas trevas. Através do evangelho, da fé e do conhecimento de Cristo, os homens foram capazes de alcançar a remissão dos pecados e a salvação, porque foram renovados e feitos nova criatura. Adão deu lugar a Cristo. Mas nem todos alcançaram a graça, porque nem todos aceitaram a verdade contida no Evangelho. Há mesmo aqueles que aceitam o Evangelho em partes, e aquilo que falta eles preenchem com as práticas da antiga aliança. São os chamados cristãos judaizantes. A parábola do vinho novo explica bem o que estou tentando dizer. Nela Jesus disse, abre aspas, e ninguém deita vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo estourará os odres e se derramará, e os odres perecerão. Mas vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos são preservados. Evangelho do Senhor, capítulo 2 e versículo 5. Se estabelecermos uma analogia entre o vinho novo e o espírito da nova aliança e os odres com nossos corpos, teremos o seguinte: o espírito da nova aliança só entra nos corpos renovados, que adquiriram o que o apóstolo chamou de a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 15. Os odres velhos são as pessoas que continuam com a mentalidade da antiga aliança, julgando segundo a carne. Por mais que se tente colocar o vinho novo nos odres velhos, eles não suportam e estouram. Da mesma forma, o espírito da nova aliança não entra naqueles que ainda vivem segundo os desejos da carne. A palavra mundo, nas Escrituras, descreve o mundo material, no qual o pecado e a idolatria reinam soberanos. É neste contexto que se deve entendê-la. Se o mundo é o lugar onde o pecado reina, é certo que o cristão precisa superá-lo para que se aproxime da vida santa. E o caminho para que se consiga isto é a aceitação do Espírito Santo como o seu guia e juiz. Igualmente ao mito da caverna do filósofo grego Platão, no qual as pessoas presas na caverna eram iludidas por sombras projetadas através do fogo, o mundo também pretende nos enganar e nos manter acorrentados sob seu domínio. As riquezas e prazeres que o mundo oferece são como o queijo que se coloca na ratoeira. O rato, apesar de alcançar o queijo, acaba sendo esmagado e morto. A vida na terra é igual. Uma pessoa pode alcançar muitas riquezas, sucesso, fama e poder. Ainda assim, pode permanecer vazia, porque não buscou o conhecimento do Espírito. Ela permanece na ignorância, igual Adão e Eva no jardim do Éden. Jesus disse, abre aspas, de que se beneficia um homem se ele ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Evangelho do Senhor, capítulo 6 e versículo 3. De que adianta, então, ganhar o mundo, mas viver na hipocrisia humana? Como negar a consciência do Espírito, sendo que ela é a única capaz de nos dar a salvação? O mundo, portanto, tem os seus prêmios e os seus vencedores.
Mas nada disto tem valor algum para Cristo Jesus. Se não fosse assim, por que então ele teria dito, abre aspas, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, pois é mais fácil para um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que para um rico entrar no reino de Deus. Evangelho do Senhor, capítulo 14 e versículo 3. Os ricos estão tão apegados com aquilo que conquistaram e com a sua imagem perante o mundo que dificilmente largariam tudo para viver segundo o Evangelho. O Evangelho se perdeu e se corrompeu ao longo da história do cristianismo. A mensagem de libertação, de redenção, de superação da matéria e de vida no espírito foi substituída por uma forma de cristianismo materialista, secular e judaizante. Façam um breve exercício de reflexão e pensem o quão impactante e libertadora foram as boas novas de Cristo em sua época, naquele tempo em que os judeus só pensavam em acumular dinheiro e prestígio em sua comunidade. Eles esperavam um Messias que lhes ajudaria a aumentar a sua quantidade de dinheiro e o poder da nação judaica sobre o resto das nações. Eles esperavam um Messias que estabeleceria um governo único e mundial, cuja capital seria Israel. Eles esperavam que a Torá seria aceita como a única escritura verdadeira e que o Messias seria tão poderoso como foi Moisés em sua época. Lamentavelmente, para eles, os seus planos e profecias foram todos frustrados, porque Cristo jamais estabeleceu o seu governo na terra. Em vez disto, ele anunciou o reino de Deus, que é o reino dos céus e não da terra. Ele curou os enfermos, pregou o evangelho aos pobres e chamou os pecadores ao arrependimento. Os profetas judeus, portanto, erraram. Para que possamos dar continuidade à doutrina cristã, precisamos resgatar o seu caráter espiritualista e utilizar a sabedoria do Espírito na prática da evangelização. O cristão e o mundo viverão em eterna inimizade, assim como a luz e as trevas não podem coexistir no mesmo espaço. O cristão deve seguir o conselho do apóstolo, abre aspas, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 2. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima! Pensem que eu vim para trazer paz ao mundo. Eu não vim para trazer paz, mas uma espada. Eu vim para semear a discórdia entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, os inimigos do homem. Serão membros de sua própria família. Vocês podem dizer, deixamos nossas coisas e nos tornamos seus seguidores. E eu lhes digo, aquele que deixou sua casa, ou pai, ou mãe, mulher, filhos, terras, pelo reino de Deus, será recompensado 100 vezes aqui na terra e herdará o reino de Deus. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas se um homem perder sua vida por minha causa e pelo Evangelho, eu lhes digo, ele lhe salvará. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos.
Então não queiram construir tesouros na terra, onde crescerá ferrugens e traças, e os ladrões o quebrarão para roubá-lo. Construam tesouros no paraíso, onde estarão seus tesouros quando também estiver seu coração.